Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, né? Vamos hoje revisar o terceiro dia. Já vimos até aqui, né, que o povo remanescente de Deus ele guarda os seus mandamentos. Vimos um pouco sobre o testemunho de Jesus. E agora, ainda no capítulo 4 do livro Eventos Finais, vamos ver a missão especial dos Adventistas do sétimo dia. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Não devemos perder tempo com qualquer outra coisa. Tudo que a gente for fazer ou deixar de fazer, devemos ter em mente as três mensagens angélicas. E aqui não deu para passar os textos auxiliares, mas quem lê os textos auxiliares vê que, segundo os testemunhos, né, muitos pensam que a missão de pregar a palavra é apenas dos pastores, mas é um ledo engano. Cada membro, de forma individual, tem um papel a desempenhar. E para isso deve haver o exercício de usar os talentos para Deus. Em Mateus, no capítulo 5, dos versos 13 ao 16, é dito o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, nós estamos aqui neste mundo para dar sabor às outras pessoas, né? Que é o que o sal faz, em outras palavras. Nós vimos que somos portadores de luz e somos um povo peculiar. Se nós não estamos fazendo a diferença, se estamos nos vestindo igual ao mundo, se estamos comendo a mesma comida do mundo, se não estamos vivendo os princípios de saúde bíblica, né? Se não estamos apresentando ao mundo as três mensagens angélicas, na forma também do nosso viver, nosso estilo de vida, certo? Então, para que vai servir o nosso testemunho? Para que nós iremos servir? Verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ou seja, ninguém pega uma lâmpada, vamos trazer para a nossa língua hoje, para o nosso tempo hoje, pega uma lâmpada, puxa uma extensão e vai colocar debaixo da cama. Vai iluminar o que debaixo da cama? Assim somos nós. O nosso estilo de vida ajuda a iluminar as pessoas ao nosso redor. Verso 16: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então foi falado, né, sobre essa questão de ser um povo separado, um povo peculiar, as grandes verdades, né? A verdadeira religião, por exemplo, a religião de Jesus. Nós vemos no santuário celestial, né? Deus tem um santuário, Deus tem uma lei, escrita em Êxodo 20 nas duas tábuas da Arca da Aliança, não no catecismo romano. Deus tem um dia a ser observado, que é o sábado, não é o domingo.
e o juízo de Deus já começou. Isso nos faz viver de forma diferente. A gente viu que somos o quê? Embaixadores, representantes de Deus, né? Nós devemos viver aqui em nome de Deus. Nós estamos vivendo realmente diante do juízo iminente de Deus e devemos ser seus embaixadores para proclamar essas verdades ao mundo. É interessante também porque ela diz que nós estamos fazendo parte, né, da obra da salvação, da última obra da salvação. E quando a gente vê Apocalipse no capítulo 5, quando Jesus ele pega o livro selado da mão do Pai, é dito o seguinte, Apocalipse 5, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que são os 4 querubins, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Esses 24 anciãos vieram daquela grande multidão, assim cremos, que ressuscitou com Jesus no domingo da ressurreição. O que é que esses 24 anciãos eles fazem? Eles prostram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Essa questão das taças de ouro é interessante, que são as orações dos santos, os incensos. Verso 9, e entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue, aí vem outra coisa interessante, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com o sangue de Cristo, ele comprou os homens para quem? Para Deus. E o verso 10 nos explica para quê. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Quando a gente vê lá em Pedro também, Pedro pegando aquela linguagem de Deuteronômio, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Somos feitos reino e sacerdotes para Deus. Hoje reina aqui na terra o reino da graça, reina no nosso coração. Cristo está entronizado em nosso coração e nós devemos viver esse reino como verdadeiros sacerdotes. E quando chega aqui na questão dos anciãos, que eles tinham taças de ouro, essas taças de ouro só eram usadas pelo sumo sacerdote no dia da expiação. O que isso nos remete a crer que os 24 anciãos auxiliam a Jesus no plano da salvação, nesse grande dia escatológico da expiação. E assim como eles auxiliam Jesus no céu, e nós temos livre acesso também pela fé, não corporeamente, mas iremos ter, mas pela fé temos acesso ao trono da graça, ao Santíssimo, coisa que ninguém tinha, só o sumo sacerdote aqui na terra, mas pelo sangue de Cristo, ele que adentrou o véu como precursor, agora nós temos esse direito, né, diante do Pai. Então esses anciãos, eles ajudam a Jesus na obra que Jesus realiza agora no santuário celestial, no lugar santíssimo, e nós, como sacerdotes aqui na terra, devemos também auxiliar a Jesus. E Ellen White fala que isso vem por meio de quê? De uma vida devota de oração, e oração também intercessora. Então essa obra, a obra da salvação exatamente, e as 3 mensagens angélicas, né, não há obra de mais importância do que esta. E diante disso também a gente vê que lá no céu, como existe ali uma hierarquia, também existe aqui na terra, né? Deve haver uma hierarquia. E a pergunta é, por que foi organizada a igreja, né? Diante disso, quando a gente lê o livro aqui, Eventos Finais, eu não vou ler o texto para não ficar muito longo o vídeo, né? Mas diz aqui, ó, que seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e era essencial a organização. Eles relutaram, né? Os pioneiros relutaram para não colocar nenhum nome, colocar nenhuma denominação, mas eles viram por meio do Espírito Santo que era necessário, né? E era necessário por quê? Porque ele tinha que levar a obra avante, certo?
Então houve a necessidade de uma organização, certo? Para manter e prover a manutenção do ministério, por exemplo, né? Investir na obra missionária, na conservação da própria propriedade da igreja. Aí tem as obras de publicação, tem as impressões, tem os hospitais e etc, né? E também nós vimos sobre a questão dos ministérios e dos departamentos, né? Os cargos da igreja, né? Por exemplo, existe tesoureiro, secretário, existe diácono, ancião. Tudo está no manual da igreja ali explicando as funções de cada um. Tem a música, né? Tem a ADRA, tem o clube dos aventureiros, dos desbravadores, que é muito importante para focar os jovens na missão e prepará-los para o tempo do fim. Tem o ministério também da comunicação. Dependendo da igreja, do tamanho da igreja, tem, sei lá, 30 ministérios, 20 ministérios, né? Outras igrejas pequenas não tem tanto. Existe também uma associação geral, né? Existe a igreja, a associação e a união, né? Ou divisão, como chama, por exemplo, a divisão sul-americana, ou União Sul-Americana, e a associação geral, que ela fica lá em Maryland, nos Estados Unidos, né? Então veja, por exemplo, um diácono, não é porque o diácono ele só vai ser diácono ali na igreja, certo? No seu dia a dia ele tem que exercer a sua função, ele tem que exercer o seu chamado que Cristo determinou. Uns, eles são mestres em ensinar, em pregar a palavra de Deus. Outros são mestres em dar conselho, outros são fervorosos em oração, outros são mestres na obra de caridade. Por isso que tem vários e vários departamentos da igreja, né? Porque a obra precisa ir avante e precisa de ter organização. Mas lembrando que, embora exista uma organização, nós temos um papel individual a desempenhar. Amanhã veremos, né, no quarto dia, que a organização sempre será essencial, e também veremos um tempo de debilidade e cegueira espiritual nesse tempo do fim. Que você se foque no serviço missionário, que você estude as 3 mensagens angélicas, estude a Bíblia, tenha certeza que você faz parte de uma igreja verdadeira, e mesmo que você não tenha cargo nenhum da igreja, você tem um papel importante e uma obra a desempenhar. Você deve se envolver na missão. Se você não sabe como, ore, peça a orientação do Espírito Santo e peça a orientação também de seus líderes eclesiásticos, que eles podem te ajudar nesse você descobrir os seus dons. Que Deus seja louvado e que você fique com a paz de Jesus. Amém.